É praticamente impossível dizer quantas religiões existem no mundo. Mas há 3 grupos que se destacam pelo grande número de adeptos. São eles: os hindus, os muçulmanos e os cristãos. O cristianismo é o que mais tem seguidores em todo o mundo, inclusive no Brasil. O número de evangélicos tem crescido aqui, a ponto de o IBGE calcular que 14 mil novas igrejas são abertas por ano no país. Mas nem precisamos recorrer às estatísticas para saber que cada vez mais aumenta o número de denominações. Talvez só em dar uma volta aí no seu bairro você perceba este fenômeno. E o que algumas vezes muda de uma igreja para outra é a interpretação que cada uma tem sobre a Bíblia. Apesar de que atualmente vemos que a abertura das novas congregações se dá mais para atender aos desejos do público que se quer atrair do que necessariamente sobre a visão teológica. Algumas igrejas se propõem a ser conservadoras, outras mais liberais. Umas são frequentadas por idosos em sua maioria e outras têm o objetivo de atrair os jovens. E diante desta infinidade de congregações, fica difícil saber qual é a igreja verdadeira. Até porque cada líder religioso defende que a sua igreja tem a verdade. Mas como saber para qual devemos ir? Será que todas realmente pregam a palavra de Deus? Como saber se não estamos sendo enganados? Qual é a igreja verdadeira? E como saber se uma igreja é verdadeira? Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Joel Flores. Ao longo da história, os métodos que o inimigo usou para arruinar os seres humanos e separá-los de Deus foram diversos. Uma das suas estratégias é confundir a mente das pessoas quando desejam servir a Deus. Todos os dias, uma nova igreja se abre no mundo. Há uma igreja para todos os gostos. Hoje existem mais de 40 mil denominações cristãs no mundo. Todas afirmam ser a verdadeira. Todas usam a Bíblia. Todas alegam adorar a Deus. Um dia eu peguei um Uber para ir para o aeroporto, porque precisava viajar para outro país para fazer uma semana de evangelismo. E entre a conversa com o motorista surgiu a questão da religião. E ele me disse assim: eu sou uma pessoa espiritual, mas eu não quero saber nada de religião. Eu acredito em Deus, mas eu estou cansado de ver tantas igrejas se declarando verdadeiras que parece um labirinto sem saída. Hoje, a religião é como a política, ele me diz. Cada um quer ter mais gente para a sua congregação, porque a maioria das igrejas fazem da religião um negócio de quem precisa de Deus. Eu fiquei muito triste refletindo sobre o que ele mencionou e sobre como o diabo levou as pessoas a usar o nome de Deus para outros fins. Milhares de templos são abertos apenas para interesses pessoais, oferecendo cura e prosperidade financeira. Se você compra um óleo abençoado, uma vassoura santificada, isso tem levado muitos sinceros a pensar que é melhor não ir para nenhuma igreja, enquanto outras pessoas acham que não importa a igreja que você escolhe. No final das contas, o importante é adorar a Deus.
Sabe que outro grupo de pessoas buscam sensações, mais do que a palavra de Deus. Eu já ouvi tantas pessoas basear sua religião em eu me sinto confortável aqui. Eu continuo a tradição da família. Eles não se importam se a igreja prega a verdade. O que mais importa para eles é quanto conforto eles têm. Ou que sentimentos produz esse lugar. Isso significa que hoje podemos ver tantas igrejas cheias de pessoas vazias da palavra de Deus. Porém, a Bíblia apresenta características para identificar a verdadeira igreja em um mundo cheio de confusão religiosa. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 1 ao verso 4. Diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, e quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quanto nascesse. A quem representa essa mulher? Essa mulher não pode ser Maria, porque muitos afirmam isso, porque o verso 6 diz que essa mulher fugiu para o deserto por 1260 dias, porque foi perseguida, então não é Maria. Na Bíblia, descobrimos que a igreja é simbolizada de várias maneiras. Ela, às vezes, é comparada a uma mulher pura esperando pelo noivo. No livro de Efésios, capítulo 5, verso 25 em adiante, fala sobre essa imagem, essa figura. No livro do Apocalipse, esses símbolos são confirmados. Porque no livro do Apocalipse aparece a igreja de Deus, aqui no capítulo 12, representada por uma mulher pura. Mas também no capítulo 17 aparece outra mulher, uma mulher vestida de vermelho que representa a igreja do inimigo de Deus. Então esta mulher do capítulo 12 representa a igreja de Deus. E vamos ver algumas características aqui. Diz que essa mulher tem 12 estrelas, que representam as 12 tribos do povo de Israel no Antigo Testamento, e os 12 apóstolos no Novo Testamento. Ou seja, representa a igreja de Deus ao longo da história. Também diz que ela está vestida do sol. Na Bíblia, Cristo é representado como o sol da justiça. Quando você vai para o livro de Salmos, capítulo 84, verso 11, diz que sol e escudo é Deus. Mas também diz que a lua está sob os seus pés. Se a lua reflete a luz do sol, a questão é onde estão refletidos os ensinamentos de Cristo. Se Jesus Cristo é o sol de justiça, então a lua representa a sua palavra. Porque os ensinamentos sobre Cristo é a palavra, reflete o caráter de Cristo, reflete os ensinamentos de Cristo. Isso significa uma coisa, que a verdadeira igreja seria revestida da justiça de Cristo e basearia seu fundamento, suas doutrinas, seus ensinos apenas na palavra de Deus, não em tradições ou dogmas humanos, somente na palavra de Deus. E aqui diz que essa mulher está grávida, prestes a dar à luz um menino. E sem dúvida esse menino é Jesus. Quando no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus falou da luta entre a serpente e a mulher, ele está profetizando a luta entre o diabo e a igreja de Deus. E ali a conversa que eles têm é assim: ele vai bater na sua cabeça, referindo-se à igreja, e você vai acertar o calcanhar, referindo-se à serpente. Então, quando Satanás causou a morte de Jesus ali no Calvário,
a ferida no calcanhar foi cumprida. Mas finalmente Jesus Cristo mesmo vai bater na cabeça do diabo e vai acabar com ele. Mas a profecia aqui afirma que o dragão, que é o símbolo de Satanás, o verso 9 diz isso, estava pronto para devorar a criança. E você conhece a história? A história registra o fato de que Herodes decretou a morte das crianças quando Jesus nasceu. Mas quem estava por trás de Herodes? Satanás, que queria matar Jesus. Ele nunca se mostra como é. Ele usa as pessoas. Satanás se esconde detrás das pessoas, as controla, as domina e as induz para cumprir seus propósitos malignos. Você sabe que hoje ele continua destruindo as pessoas? Quem está por trás das drogas? Quem induz as pessoas a viverem sem princípios morais, destruindo seu futuro? Quem está por trás dos lares divididos? Aquele mesmo que tentou devorar Jesus quando ele nasceu, o inimigo de Deus. Seu plano de destruir Jesus não funcionou. Quando Satanás tentou lá no deserto, ele foi derrotado. Quando Jesus morreu, ele tentou impedir sua ressurreição, mas também não conseguiu. Ele sempre saiu derrotado com Jesus. Jesus venceu a morte para dar esperança de vida a todos aqueles que creem e confiam nele. Então, já que não conseguiu destruir Jesus, não conseguiu vencer Jesus, seu ódio se voltou contra a igreja. Mas qual igreja? Contra os fiéis seguidores de Jesus. Por isso o verso 6 diz que a igreja foi perseguida por 1260 dias. Em profecia, de acordo com Ezequiel capítulo 4, 6 e Números 14, 34, um dia é igual a um ano. Então, 1260 anos, o povo de Deus foi perseguido. Mas por que o povo de Deus foi perseguido? O que coisa causou a perseguição? Foi a obediência que a igreja verdadeira tinha à palavra de Deus. A Bíblia apresenta como Satanás usou o poder religioso para perseguir os verdadeiros cristãos. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 14, diz que a mulher fugiu para o deserto por um tempo, tempos e meio tempo. Tempo representa um ano, tempos 2 anos, meio tempo, meio ano. Então, são 3 anos e meio, multiplicado por 12 meses, é equivalente a 42 meses. 42 meses multiplicado por 30 dias que tem cada mês, então dá o mesmo resultado, 1260 dias ou 1260 anos. É o mesmo período profético. Agora, você sabe que a história confirma o período escuro pela qual passou a humanidade? Uma época em que a consciência das pessoas era silenciada. As pessoas eram perseguidas por causa da sua fé. Naquele período, aqueles que tentavam obedecer às Escrituras foram cruelmente perseguidos. Durante aquele tempo, os fiéis a Deus tiveram que se esconder em cavernas nas montanhas para sobreviver. Eles tiveram que se mudar para lugares desolados. E isso significa que a mulher fugiu para o deserto. Na história, há um período de exatamente 1260 anos de perseguição religiosa. Começou no ano 538, com um edito de Justiniano, que após de derrotar os ostrogodos, decretou que o bispo de Roma era o chefe dos outros bispos. Durante esse período, o poder religioso de Roma, que era o poder papal, perseguia aqueles que resistiam em obedecê-lo cegamente. Por isso, utilizou um instrumento que se chamou de Santa Inquisição. Você lembra da história?
E durante esse tempo tentou fazer com que ninguém estudasse a Bíblia, para que ninguém percebesse os erros que o cristianismo daquela época havia absorvido do paganismo. Ao longo desse período, costumes pagãs que a Bíblia condenava começaram a entrar na igreja. Por exemplo, a confissão auricular a um padre, a venda das indulgências ou venda do perdão, o culto às imagens. A tradição foi colocada acima da palavra de Deus e foi considerado heresia ler e defender a Bíblia. Os hereges foram condenados, eles foram queimados vivos, foram submetidos a terríveis torturas que hoje podem ser vistas no Museu da Inquisição em várias cidades. Você sabe que neste período de perseguição terminou no ano 1798, quando o general Luiz Alexandre Berthier, por ordem de Napoleão Bonaparte, levou para a cadeia o Papa chamado Pio VI. Sabe que o método do diabo é que ele persegue a Igreja de Deus usando um poder religioso que também se autodomina a Igreja de Deus, mas exige adoração e obediência para si mesmo e não para Deus. Muitas pessoas que faziam parte dessa chamada Igreja de Deus acreditavam que estavam fazendo um favor a Deus ao perseguir os hereges que ousavam obedecer às Escrituras e não à Igreja. Só que as pessoas não perceberam que o diabo as estava usando em sua tentativa de destruir a verdadeira Igreja de Deus. Mas a profecia do Apocalipse capítulo 12 afirma que a verdadeira Igreja, embora perseguida, sobreviveria e produziria um remanescente, ou seja, um pequeno grupo de fiéis. E o remanescente é o que o diabo odeia e continua agora perseguindo. Olha só o que diz o livro de Apocalipse 12, verso 17. Diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi a pelejar com os restantes da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Este remanescente é caracterizado por duas coisas que são repetidas em Apocalipse 14, 12. Aqui Deus declara de forma direta e clara que tem uma igreja, mas essa igreja tem duas características: a fé de Jesus, o testemunho de Jesus, e ao mesmo tempo guardam os mandamentos de Deus, como diz a Bíblia. Se você encontrar uma igreja que crê em Jesus, louva o nome de Jesus, mas não aceita os mandamentos de Deus, pode ter certeza que ela não tem uma das características que a Bíblia diz. Mesmo quando faz milagres, diz que não faz a vontade de Deus, não é a verdade, não é a verdadeira. Jesus diz: muitos dirão, em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, e ele dirá: não te conheci. O livro de Mateus capítulo 7, versos 22 e 23 diz isso. Então, a ideia de que todo aquele que louva a Deus, faz a vontade de Deus, não é verdade. Você não pode medir uma igreja pelos milagres que ela faz, porque o diabo também pode fazer milagres. Mas a verdadeira igreja proclama a verdade, tem fé em Jesus e obedece os seus mandamentos. Na Bíblia existe apenas dois povos. Alguns que aceitam a graça de Deus pela fé e são obedientes aos seus mandamentos. Sempre o povo de Deus teve essas características. Você lembra quando Deus pediu a Caim e Abel para oferecer um sacrifício? Esse sacrifício era um símbolo de Jesus. E Abel expressou sua fé em Jesus, oferecendo um cordeiro. Aceitou assim pela fé a graça de Deus. Mas também Abel obedeceu a Deus, porque a obediência não é contrária à graça de Deus ou à fé em Deus. Porém, Caim, embora acreditava em Deus, ele desobedeceu.
Ele pensou que poderia adorar a Deus como ele quisesse. Ele tentou obedecer a Deus. Também construiu um altar, mas não ofereceu o que Deus lhe pediu. Ele ofereceu o que era melhor para ele, não o que Deus diz. Infelizmente, muitos hoje seguem a religião de Caim. Acreditam em Deus, louvam a Deus, levantam um altar, mas não oferecem a Deus o que Deus pede. Muitos acham que a obediência aos mandamentos de Deus não é mais necessária. Porém, no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, fala do povo de Deus que tem fé em Jesus e guarda os mandamentos de Deus. A igreja de Deus não é caracterizada pelos dons que possui ou pelos milagres que realiza. A igreja de Deus, a igreja verdadeira, é caracterizada por sua fé e obediência a seus mandamentos. Se você está procurando uma igreja, então procure uma que tenha as características que a Bíblia apresenta. Não uma igreja que só fale de prosperidade financeira. Não uma igreja que negocie a fé. Não uma igreja que leve as pessoas a sensações ou a êxtases, onde as pessoas pulam e caem. Procure uma igreja que tenha a base das suas crenças na palavra de Deus. Uma igreja que tem fé em Jesus, mas que guarda os mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz que após dos 1260 anos de perseguição, o povo de Deus que estava escondido no deserto reaparece no cenário mundial. E conforme o capítulo 10, surgiria após de um desapontamento por uma mensagem que no início era doce e depois se amargou. Ali Deus levantaria um povo que prega uma mensagem baseada apenas na Bíblia, que restaura as verdades há muito tempo esquecidas. Por isso a mensagem desta igreja é diferente. Não é uma mensagem popular, porque esta igreja prega o julgamento de Deus, o juízo de Deus, o santuário celestial, a lei de Deus, mensagens proféticas, condena o erro. É por isso que às vezes pode ser até acusado de ser uma seita religiosa, porque prega uma mensagem não popular, mas é uma mensagem baseada na Bíblia e somente na Bíblia. Portanto, comece a revisar suas crenças. Tudo que você faz tem uma base bíblica. Você guarda os 10 mandamentos de Deus expressos em Êxodo capítulo 20? Meu querido, que as tuas crenças não se baseiem no que o pastor diz, o que o padre diz, mas o que a palavra de Deus diz. Não construa a sua fé na areia, construa a sua fé na rocha, que é Cristo e a sua palavra. Todas as igrejas podem ter a Bíblia, mas não basta abrir a Bíblia. É preciso obedecer o que a Bíblia diz. Muitos abrem, leem, entendem, mas preferem obedecer o que diz o líder. Preferem seguir a religião da família. Preferem ouvir os argumentos humanos a submeter sua vontade à palavra de Deus. Na Bíblia encontramos apenas 2 igrejas. No Apocalipse encontramos a igreja simbolizada por uma mulher vestida de sol e outra simbolizada por uma mulher vestida de vermelho. Ou seja, a igreja do Cordeiro e a igreja do Dragão. Do ponto de vista humano, pode haver milhares de igrejas, mas para Deus existem apenas 2, a sua e aquela que não é sua. A igreja de Deus tem a fé de Jesus e guarda seus mandamentos. E todos aqueles que não se enquadram nessas características são agrupados em uma igreja que não são de Deus. Não importa o nome, não importa que sejam chamados até cristãos. Você já percebeu quão significativo é abrir a palavra de Deus e ler a profundidade? Aprofundar nos conhecimentos na palavra? Mas lembre uma coisa, em todas as igrejas existem pessoas sinceras. E se essas pessoas nunca receberam a luz da palavra de Deus e morreram na ignorância, servindo a Deus da maneira que pensavam que era o caminho certo,
A salvação dessas pessoas está garantida pela misericórdia divina, porque não conheciam toda a verdade. Mas a sinceridade acaba quando a luz da palavra de Deus chega até você. Deus nos chamou para sermos fiéis, não para sermos sinceros, porque a sinceridade não transforma a mentira em verdade. É aí que devemos tomar uma decisão. Seremos fiéis a Deus ou fiéis a uma igreja? Você vai ser fiel à Bíblia ou a um líder religioso? Você vai escolher o caminho de Deus ou vai procurar uma maneira confortável de acalmar sua consciência? Mas a decisão é pessoal. Às vezes, o mais fácil é dizer assim: que vai dizer meus amigos, a família? Mas Jesus convida que você tem que amar mais a Ele. Deixe suas dúvidas, seus medos e fique ao lado da verdade. Das pessoas que têm sua base na Bíblia. Não olhe para os erros de seus membros, pois todos são imperfeitos. Mas procuram eles ser transformados por Jesus. Quando você vai para a igreja, olhe para a pureza da verdade. Não pelo comportamento dos seus membros, mas pela verdade que proclama. Deus tem uma igreja visível para proclamar a verdade de acordo com a Bíblia. Mas também tem um povo invisível, que vive a verdade e é composto por membros da igreja visível, mas também por aqueles sinceros que não pertencem a nenhuma igreja, ou aqueles que estão em uma igreja que tem suas crenças contaminadas, mas não conhecem a verdade, mas um dia deixarão suas crenças contaminadas, porque agora vão encontrar a verdade e vão se unir. A isso se referia Jesus quando dizia: eu tenho outras ovelhas em outro redil. O chamado de Jesus está no Apocalipse capítulo 18, verso 4, onde diz assim: saí dela, meu povo. Sai dessa igreja que tem suas crenças contaminadas, porque você não deve fidelidade a uma igreja. Deus te chamou para ser fiel a Ele. Não um pastor, não para defender a placa de uma igreja, mas para defender a palavra de Deus. Meu querido, a religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo, mas quem está em Cristo abrirá a palavra de Deus e fará parte do povo que Ele tem aqui na terra. Deus conhece a sua sinceridade. Então agora deixe você aceitar essa verdade, porque enquanto você esteja mais perto da verdade, estará mais longe do erro. E a verdade hoje chegou para seu coração. O Espírito Santo está trabalhando com você. Eu vou pedir uma coisa. Hoje você, por favor, revise suas crenças. Ore a Deus, peça a Deus. E vai para aquele povo que guarda os mandamentos de Deus. Tome esse passo de fé. Você está disposto a se colocar de parte de Deus? Parabéns, eu quero orar com você. Pai querido, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado pela clareza do texto bíblico. E hoje tomamos uma decisão. Nós queremos formar parte do teu povo. Nós queremos ser fiéis à tua palavra. E nos ajuda, por favor, a revisar nossas crenças. E se uma crença não está na tua palavra, nós queremos sair em direção à tua verdade. Nós queremos abraçar a fé. Nós queremos ser salvos por tua graça, mas pela fé queremos ser obedientes a teus mandamentos. Nos ajuda a tomar essa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Vai para lá. Nós estamos recebendo com braços abertos. E vamos continuar estudando sobre esse assunto tão importante. E lembre, você pode pedir também um curso bíblico para continuar estudando a Bíblia. Lembre, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.